Salve, salve, professor Alexandre Rossini na área. E o tema da aula deste vídeo é Aprendizado de máquina, como a IA ganha inteligência. Então, galera, esse vídeo é para a gente introduzir a ideia de aprendizado de máquina. Na aula 2 da semana passada, a gente falou sobre otimização, apresentando o que é heurística, meta-heurísticas, as ideias de como que a IA utiliza, né? Ela é utilizada para encontrar atalhos para se tornar mais eficiente nas buscas, para a resolução dos problemas de busca. E aqui a gente vai tratar do que talvez seja o mais a vertente dessas duas, né? A mais, de repente, conhecida hoje, que é o aprendizado de máquina. Pelo menos as ideias iniciais, tá? Antes de começar, de fato, dar umas definições, exemplos, eu gosto de começar por a seguinte frase. Uma frase muito antes de aparecer a inteligência artificial. Uma frase do Galileu Galilei, que é atribuída a ele, essa frase diz: não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Então, gente, a ideia que eu acho de IA é exatamente essa. Se a gente conseguisse, no caso, ensinar tudo a um computador, ou seja, programar esse computador para resolver qualquer problema de maneira eficiente, não precisaria da IA. Então a IA é uma forma de a gente fazer as máquinas conseguirem aprender a resolver problemas sem que a gente precise programar explicitamente elas. E detalhe, né, ela consegue aprender por aprendizado de máquina, que é o tema dessa aula, maneiras eficientes para resolver problemas. Tão bom quanto o ser humano ou melhor do que o ser humano nos problemas específicos. Então, essa é a ideia da IA. A gente não consegue programar tudo para resolver todos os problemas com as melhores soluções, até porque a gente não conhece todos os problemas, novos problemas surgem, a gente não conhece as melhores soluções. Então, a ideia é dotar as máquinas desse conhecimento. Da palavra conhecimento é importante. Conhecimento é um termo que a gente discutiu lá na primeira aula. Beleza? Então, começando por aí. Aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui. Nós temos a IA, ela é dividida em duas grandes abordagens, em duas grandes áreas, sub-áreas, digamos assim, da inteligência artificial. Uma primeira área é a área chamada baseada em conhecimento, que é conhecida também como IA simbólica, e a segunda área, a segunda vertente, é o aprendizado de máquina, que é a área não simbólica. Dessa primeira parte, que é a IA baseada em conhecimento, ela é uma IA que ela vigorou e ela foi a grande expoente na década de 70 e também na década de 80, 1970, principalmente na década de 80. Nessa época, era a época que não se tinha ainda o aprendizado de máquina tão desenvolvido como é nos dias de hoje. Então, as máquinas não conseguiam aprender tão bem, né? Não conseguiam aprender tão bem. E aí, a ideia era tentar dotar de conhecimento do ser humano. Então, como é que as máquinas não adquiriam conhecimento, não aprendiam? Aí, na verdade, um programador entrevistava, esse programador tinha o nome de engenheiro de conhecimento, na verdade, ele ia lá entrevistar pessoas que tinham conhecimento específico de um problema, para resolver o problema. E aí esse engenheiro de conhecimento extraía o conhecimento desses especialistas, dessas pessoas, e codificava de tal forma para armazenar numa base de conhecimento. E aí o software, né, as aplicações inteligentes dessa época, consultava essa base de conhecimento para resolver os problemas. Então a IA baseada em conhecimento é uma IA que o conhecimento é armazenado por meio de regras, por meio de ontologias que são extraídas de especialistas humanos e, na verdade, o sistema ele consulta essa base de conhecimento. Então, a aquisição de conhecimento na IA baseada em conhecimento não acontece de maneira automatizada por meio de algoritmos. Então, nessa vertente, o que acontece, na verdade, é uma emulação do conhecimento de especialistas para resolver via computadores, via sistemas. Que é a IA, então, baseada em conhecimento, ela também é conhecida como GoFi, de inglês. Good Old Fashioned AI, que é aquela velha e boa IA que já teve seu valor, que já foi descolada, mas que está fora de moda. E aí tem a outra vertente, que é a vertente que vigora atualmente,
que é de aprendizado de máquina, aprendizado estatístico ou aprendizado de máquina, do inglês machine learning. Então, é o que vigora hoje em dia, que é a capacidade das máquinas aprenderem. Elas aprendem por meio de algoritmos, aprendem sozinhas. Não precisa, então, mais do engenheiro de conhecimento para extrair conhecimento de especialistas humanos e dotar as máquinas desses conhecimentos. Na verdade, as máquinas, por meio de algoritmos específicos, para esse fim, dotados para esse fim, eles extraem conhecimento de maneira automatizada de dados, de base de dados. E com isso, o sistema toma as decisões a partir do conhecimento extraído de maneira automatizada. Então, o grande diferencial, assim, pelo menos do ponto de vista filosófico, é que a IA baseada em conhecimento, o conhecimento é extraído dos especialistas para o sistema tomar a decisão. E no aprendizado de máquina, o sistema extrai conhecimento dos dados e toma a decisão. Então, nessa vertente atual, que é o aprendizado de máquina, não emula conhecimento de especialistas humanos. Na verdade, o sistema adquire novos conhecimentos. Inclusive, conhecimentos podem ser muitas vezes diferentes dos especialistas, resolvendo o problema de maneira diferente, até mais eficiente que os especialistas humanos, tá? Então, é essa vertente que é a que vigora atualmente. No próximo slide, gente, nós temos aí quando aplicar inteligência artificial. Aí, eu acho que vale a pergunta ampla mesmo, não só quando aplicar aprendizado de máquina. Então, a pergunta mais ampla, né, não é só para aprendizado de máquina, então vale também para conteúdo de otimização. Quando aplicar inteligência artificial? Então, assim, se a gente tem uma solução num problema que a gente consegue escrever algoritmicamente, nós escrevemos o algoritmo, as regras, e essa solução que nós conseguimos escrever resolve o problema, ele é eficaz e também eficiente, resolve o problema de maneira eficiente, não precisa usar IA, seja para problema de busca ou não. Então, isso já pode programar diretamente. Agora, se a gente tem uma solução e essa solução não é eficiente, e a gente precisa de eficiência, ou seja, de maior velocidade para a resolução do problema, ou maior economia de recursos, seja eles quais recursos forem, como a gente viu na aula 2 de otimização, pode usar IA. Que também pode não, e é recomendado que use IA. Vale também para aprendizado de máquina isso, tá? E também quando há problemas que a gente não sabe a solução, ou tem muitos dados para serem analisados, aí a gente usa IA, porque isso acaba se tornando mais interessante do que passar o conhecimento humano, tá? Então, o aprendizado de máquina, quando usar IA também, é muito nessa linha, tá? Quando a gente não tem uma solução que... Se a gente tem uma... Vou voltar. A gente não usa IA quando tem uma solução algorítmica, quando a gente consegue escrever, que é eficaz e eficiente. Nos outros casos, pode-se usar IA, beleza? Eu espero que tenha sido claro para vocês. Agora vamos pegar uns slides aqui, ó. Os primeiros programas com aprendizado de máquina. Então, o primeiro programa é atribuído ao Arthur Samuel. Se vocês lembrarem da aula 1, esse aí, o Arthur Samuel, é um dos fundadores da IA lá da conferência de Dartmouth. Então, em 1959, ele publicou um artigo que é considerado o primeiro programa de aprendizado de máquina, que usava aprendizado de máquina, rodando num computador IBM 701, e ele aprendia, né, para jogar damas. E aí foi nesse artigo que cunhou o termo machine learning, que a gente usa até hoje. E aí esse algoritmo para jogar damas do Arthur Samuel venceu um humano em 1962, tá? Beleza. Um outro dos primeiros programas, primeiros sistemas considerados de aprendizado de máquina é o do Perceptron do Frank Rosenblatt. Ele é de 58, mais ou menos, na mesma época, o Arthur Samuel é de 59. O Perceptron, na verdade, ele foi sendo desenvolvido, mas é dessa época também, então os dois são considerados primeiros com aprendizado de máquina. Na maioria da literatura, considera do Arthur Samuel como primeiro, tá? Porque, na verdade, o do Rosenblatt é um algoritmo e o do Arthur Samuel, de fato, um sistema. Então, tem um detalhezinho, mas os dois são os primeiros, tá? E aí o Arthur Samuel é o pioneiro em redes neurais. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, rede neural. É a primeira rede neural que foi desenvolvida, tá? Ela tem umas limitações, é um pouco diferente das redes neurais modernas, mas são os dois primeiros sistemas, né, a usar aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina, ela vem já há algum tempo. E aí, algum tempo mesmo, né? Ou seja, uns 70 anos já.
E aí surge a pergunta natural, né? Se existem algoritmos de aprendizado de máquina há muitas décadas, por que que somente recentemente essas aplicações se tornaram tão populares e presentes na vida das pessoas, né? Todo mundo hoje já ouviu falar de inteligência artificial, aprendizado de máquina, ou usa via diversas aplicações, ou via celular, ChatGPT, IA generativo, enfim. E por que então só recentemente? Gente, a resposta para essa pergunta não é tão simples, não é só um fator que determina isso, mas a resposta é multifatorial. Então vamos ter uma ideia só rápida aqui do que por quê. Primeiro, uma convergência de fatores, por isso que eu falei que é multifatorial. Primeiro, poder computacional. Lá na década de 50, 60, 70, o poder computacional era muito menor, muito diferente do poder computacional que nós temos hoje, né? As máquinas são muito mais poderosas. Então, as máquinas mais poderosas, mais potentes, conseguem realizar muito mais cálculos, o que é necessário para esse tipo de aplicação que usa aprendizado de máquina. Segundo fator importante, os avanços dos algoritmos. Então, antigamente, os algoritmos eram muito inferiores, eles conseguiam aprender muito menos coisas, eram muito mais limitados. A gente teve um grande avanço no aprendizado de máquina nos anos 80, e um segundo grande avanço agora há uns 10, 12, 13 anos, no máximo 15 anos, tá? Que essas duas revoluções é que fizeram, dentro do aprendizado de máquina, expandir o aprendizado de máquina, tá? Em termos de algoritmo. Então, uma foi lá nos anos 80 e agora outra mais recentemente. Outro fator é a explosão de dados. Então, hoje em dia, tudo que a gente faz gera dados, né? Então, com internet, celular, fazendo um monte de qualquer coisa do dia a dia, quando anda de carro, passa no radar, usa a internet, consome energia, gera dados para a companhia de energia elétrica. Então, o tempo todo a gente está gerando dados. A quantidade de dados que nós geramos diariamente, eles são armazenados mundialmente, principalmente com o uso de internet, isso cresceu enormemente. E aí o aprendizado de máquina precisa de dados para poder aprender. Então, quando se tem muitos dados, permite que a gente consiga treinar modelos, algoritmos para uma série de finalidades. E esse é um dos motivos também do surgimento das IAs generativas modernas, né? Por causa da quantidade enorme de conhecimento armazenado que tem na internet. Se não fosse isso, era uma das limitações que poderiam impossibilitar o surgimento da IA generativa. Um outro fator, acessibilidade de ferramentas, né? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas acessíveis, né? Fáceis de usar, de graça, tudo praticamente pronto, muito fácil de importar, principalmente em Python, para desenvolver as ferramentas com aprendizado de máquina, coisa que antigamente não existia. Cada um tinha que implementar seu modelo, era muito trabalhoso, difícil, nem era todo mundo, todos os programadores conseguiam. Então hoje é muito mais fácil e rápido para desenvolver soluções, porque já está tudo pronto em bibliotecas, a gente importa, é muito mais simples. E demanda investimento, né? Então hoje, com a capacidade de resolução de problemas, tem muito mais da aprendizado de máquina, tem muito mais investimento, e a demanda por uso desse tipo de soluções aumentou enormemente, né? Então, é uma série de fatores, por isso que só mais recentemente que a IA, o aprendizado de máquina especificamente, tomou grandes proporções. Agora, vamos ver os tipos de problemas que existem para aprendizado de máquina, né? Uma classificação bastante aceita. Então, vamos lá. Aprendizado de máquina, ela é subdividida, por uma grande parte da literatura reconhece, por 3 tipos de problemas, né? Então tem aí o problemas de aprendizado supervisionados, problemas de aprendizado não supervisionado e os problemas de aprendizado por reforço. A gente não vai esgotar, ou seja, perpassar por todos esses problemas neste vídeo, nesta aula. A gente vai ver uma parte nesta aula, uma outra parte na próxima aula, senão ficaria uma aula muito extensa, muito longa. Vamos dividir em 2 aulas para a gente poder explorar um pouquinho mais com calma a ideia desses problemas. Tá? Então, a gente vai falar nessa aula, focar no aprendizado supervisionado, que ela se divide em outros 2 tipos de problemas. Classificação, que é um tipo de aprendizado supervisionado, e regressão, que é outro tipo de aprendizado supervisionado. E aí no próximo vídeo a gente explora os outros tipos de aprendizado. Então, focando em aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, deixa eu tirar meu rosto daqui agora. Então, como eu falei, aprendizado supervisionado, ela subdivide em problemas de classificação e problemas de regressão. Então, o que são problemas de classificação? Talvez os mais simples de entender, de compreender
problemas de aplicação de aprendizado de máquina. Então, quando a gente fala, ó, classificação de imagens, por exemplo. Classificação de imagem, como o próprio nome diz, classificação é um problema de classificação, de aprendizado supervisionado. O que é isso? Por exemplo, eu apresento imagens de frutas, por exemplo. E aí, vários tipos de laranja, vários tipos de goiaba, vários tipos de melancia, vários tipos de maçã. E com isso eu estou apresentando as imagens e dizendo, ó, isso aqui é maçã, isso aqui é um outro tipo de maçã, vários tipos de maçã. Isso é maçã, isso aqui é laranja, isso aqui é uma outra laranja, isso aqui é outro tipo de melancia. E aí, com vários exemplos, mostrando as imagens, características e dizendo o que se trata aquilo, o que é aquela fruta daquela imagem, a gente espera que o algoritmo aprenda as características de cada classe de fruta, né? De laranjas, de melancias, de goiabas e assim por diante. E aí, depois que ela aprenda, a gente espera que esse algoritmo seja capaz de classificar corretamente quando novos exemplos de laranja, de melancia, de goiaba surjam, ela seja capaz de identificar automaticamente essas frutas. Então, classificação de imagens pode ser também imagens médicas, para detecção de tumores, lesões, enfim, uma série de situações. Qualquer tipo, então, de classificação de imagens, rosto, né? Para detectar se é uma pessoa ou outra pelo rosto da pessoa, é problema de classificação de aprendizado supervisionado. Ok? Outra, fidelização de clientes. Então, também é interessante para fidelizar clientes, né? Descobrir o perfil de consumo dos clientes, né? Então, você conseguindo, por exemplo, classificar clientes, no caso, numa financeira, classificar clientes que são bons pagadores daqueles que não são bons pagadores, os que pagam o empréstimo e aqueles que são caloteiros, digamos assim. Se você tem uma base de dados histórica, uma financeira, com vários dados pessoais de cada um dos seus clientes, e lá tem a informação que depois do término do contrato a pessoa pagou ou não pagou, você pode apresentar isso para um algoritmo de aprendizado de máquina e espera que ele aprenda as características das pessoas e se essas características levam ele a ser bom pagador ou mau pagador. Para quê? Para que quando surjam novos clientes solicitando empréstimos, novos clientes, você consultando clientes similares que já emprestou dinheiro, o sistema possa inferir, classificar se aquela pessoa nova vai ser um bom pagador ou um mau pagador. Tá? Então, também é um exemplo de classificação. Outro exemplo, diagnósticos médicos, já falei, né? Não só por imagem, mas diagnóstico médico a partir de exames, né? Pode ser exame de sangue, qualquer tipo de exame, tá? Então, o diagnóstico é classe, né? Você vai diagnosticar a partir da classe de, por exemplo, doente ou não doente. Então, pode ser um tumor benigno, não maligno ou não tumor. Pode ser, enfim, um monte de diagnósticos. Claro, cada tipo de doença vão ter diferentes diagnósticos, né? E aí ele pode dar o diagnóstico a partir disso. Então é uma classificação. Detecção de fraude também é um tipo de classificação, de problema de classificação. Então, se a pessoa começa, o sistema aprende com o seu consumo, sua forma de gastar dinheiro, e a partir do momento em que você gasta o seu cartão de crédito começa a ser gasto fora do padrão de consumo seu, ele pode detectar e falar, opa, é uma possível fraude isso daqui, porque está fugindo do padrão de consumo. Então, a classe, nesse caso, seriam duas classes para a pessoa. Está dentro do padrão de consumo da pessoa ou está fora do padrão de consumo. São duas classes. Então, é isso aí que é classificação. E regressão, gente. Regressão é tudo que envolve previsão. Previsão, estimativa, tudo isso é regressão. Então, você vai fazer previsão do tempo, é regressão. É aprendizado de máquina, supervisionado, é uma regressão. Previsão do mercado, se vai expandir, se não vai, se vai aumentar a inflação, se não vai, se uma empresa vai valorizar, se não vai. Isso é regressão. Estimar a expectativa de vida da pessoa, de uma população ou de um grupo de pessoas, é uma estimativa, uma previsão, também é regressão, então, um tipo de problema de regressão. Predição de crescimento populacional, predição da popularidade de um anúncio publicitário. Então, tudo que envolve previsão
estimativa é problema de aprendizado supervisionado do tipo regressão, tá? Então, no geral, é isso, gente. Essa imagem é interessante para vocês terem em mente. Então, os problemas de aprendizado supervisionado são divididos em classificação e regressão. É importante só relembrar que esses aprendizados ocorrem a partir de dados. Precisamos de uma base de dados histórica consolidada para utilizar no algoritmo, tá? Então, os dados, eles entram no algoritmo, os dados armazenados, o algoritmo vai aprender a partir desses dados e a partir dali, depois que aprende no processo de treinamento, de aprendizagem, ele passa a fazer a classificação ou a previsão do que vai acontecer com aqueles dados, tá? Então, sempre em cima de base de dados nesse caso. Precisamos de uma base de dados, tá? Isso é muito importante. Precisamos de uma base de dados. Tendo a base de dados, a gente consegue treinar o algoritmo para ele aprender a classificar ou a prever situações novas, tá? Então é isso. Bom, dito isso, eu quero direcionar agora este vídeo, essa aula, para a aplicação do conceito de aprendizado de máquina para problemas de classificação em sala de aula. Como é que vocês conseguem aplicar em sala de aula sem computador, né? Sem precisar programar com os alunos, com alunos de diferentes idades, como é que eles conseguem começar a adquirir a ideia do pensamento computacional presente no aprendizado de máquina. Isso dá para trabalhar em sala de aula, sem que eles percebam, mas com ideias bem interessantes, para que quando seja apresentado ou venha trabalhar com o aprendizado de máquina, algum deles no futuro, ele já tenha a ideia do algoritmo, pelo menos a ideia de aprendizado de máquina já absorvida, né? Internalizada, presente. Eles muitas vezes podem nem perceber isso. Então vamos lá para um primeiro exemplo. Então o primeiro exemplo é um exemplo de classificação. Nós temos um segundo exemplo, que é um exemplo de regressão. Então como é que a gente pode trabalhar a classificação em sala de aula? Então esse exemplo que eu pensei é o seguinte, classificador de frutas. Então a ideia é simular o aprendizado supervisionado para a classificação. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai distribuir imagens, cartões ou fichas com frutas, pode ser as imagens de várias frutas. Então, não por exemplo, imagens de laranjas. Não é uma laranja com várias cópias. São várias fotos diferentes de laranja. Então, tem 10 laranjas, você tira uma foto de cada um, porque cada laranja vai ter uma característica. Tem uma laranja que vai ser um pouquinho maior, outra vai ser menor. Tem uma laranja que vai ter uma casca mais lisa, outra mais rugosa, uma laranja que seja mais verde, outra seja mais amarelada, mais laranja, né? Então a ideia é que tenha vários exemplos de frutas, tá? De vários tipos de frutas. Um segundo tipo de cartões extras com novas frutas, tá? Enfim, pode ser mais laranjas, mais melancias, mais goiabas, aí vocês vejam as frutas que tá mais fácil para trabalhar. Pode ser inclusive as frutas mesmo, levar a fruta para a sala de aula e levar para os alunos, mas se estiver difícil, leva impresso e aí com impressão você consegue reaproveitar novamente esses cartões em outras salas, né? Leva ainda uma cartolina para registrar as regras ou pode usar o próprio quadro ou os alunos escreverem nos seus cadernos. E marcadores coloridos em geral se achar pertinente para fazer alguma coisa, tá? Então a ideia é simular um modelo de classificação que aprende a partir de exemplos e conseguir classificar frutas não aplicando a generalização. Então vamos ver aqui. Ó. Então um exemplo de dados de treinamento. A gente vai apresentar. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. 5 exemplos de frutas. Temos 2 maçãs na última coluna, tá? 2 maçãs, 2 bananas e uma uva. Então é para aprender a classificar maçãs, bananas e uvas. Então, ó, no primeiro cartão você pode apresentar esses dados aí, ou apresentar a fruta ou uma imagem da fruta. Mas se for apresentar o cartão com os dados, tá lá, ó. A cor da fruta é vermelha, o tamanho dela é média, poderia ser pequena, média ou grande, o tamanho é médio, a forma é redonda e a textura é lisa. Então é uma maçã. Vai toda essa linha no cartão. Cor vermelha, tamanho médio, forma redonda, textura lisa, classe maçã. Então esse é um exemplo de maçã para a pessoa aprender.
para o sistema aprender que está sendo ensinado no pensamento computacional. Um segundo exemplo, um segundo cartão tem lá a cor amarela, o tamanho grande, a forma alongada, a textura lisa e classe banana. Então nós temos 5 exemplos de cartões aí, com de bananas, de maçãs e de uva. Então a ideia é o aluno ou o grupo de alunos, como estiver trabalhando, escrever as regras que eles percebem. Então, vai pelo padrão de observação ali nos cartões, ó, vai observar aqui, se a cor é vermelha, é a regra, tá? A regra forma que ele vai observar, tá? Se a cor da fruta é vermelha, se o tamanho é médio, se a forma é redonda e se a textura é lisa, então é uma maçã. Trata-se de uma maçã. Essa fruta é uma maçã. Outra regra, se a fruta é amarela, se o tamanho é grande ou média. Ó, por que grande ou média? Porque a segunda linha lá, a banana é grande e da último exemplo, a quinta linha, a banana é média. Então, ó, se a cor da fruta é amarela, se o tamanho da fruta é grande ou média, a forma for alongada e a textura lisa, então é uma banana. Essa é a regra para classificar a fruta em banana. E tem a regra que a gente vai ter que extrair da uva, que seria se a fruta é roxa, se ela é pequena, se ela é redonda e se é lisa, então é uva. Então a ideia é apresentar vários cartões e eles extraírem as regras observando esses padrões nos cartões. Cada cartão tem uma característica, tem as características da fruta, e eles vão anotar e descobrir o padrão para classificar essas frutas, beleza? Pode fazer isso em grupo, pode fazer isso individualmente ou na sala toda. Talvez em grupo funcione melhor o exemplo, tá? Aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá dar mais detalhes. Como eu falei, talvez em grupo funcione melhor. Então, a sugestão minha é trabalhar isso em grupos. Divida a turma em grupos, cada grupo recebe as fichas de treinamento e descobre os padrões, ou seja, tenta extrair as regras, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então, é um exemplo de como pode fazer isso. Aí, depois que eles extraem as regras, observando em padrões, extraem regras, aí a gente apresenta novos dados, novos cartões de frutas. Então, tá um exemplo aí, ó, exemplo de novos dados. Esses dados não foram apresentados para os alunos. Então, por isso que a gente precisa de 2 grupos de cartões. Vamos voltar lá no slide para vocês verem que eu já tinha falado sobre isso. Tá aí, ó. É o primeiro marcador ali, cartões ou fichas com características e classes da fruta, e um segundo grupo de cartões extras com novas frutas. Então agora nós estamos falando do grupo de cartões extras. Depois que eles treinaram, que extraíram regras, a gente vai apresentar novas frutas para eles classificarem com as regras que eles extraíram dos cartões do treinamento. Aí, ó, por exemplo, tem lá, ó, se a fruta for vermelha, grande, redonda e lisa, o que é? Em qual regra se encaixa? Se ela é amarela, pequena, alongada e lisa, em qual regra se encaixa? Agora eu quero que vocês observem aí que eu apresentei 2 regras, duas novas frutas aí, que não vai necessariamente casar com as regras. A segunda ali, ó, cor verde. Nenhuma fruta tinha cor verde, né? Que a gente tinha apresentado. A última tem cor laranja. E aí? Não está no processo de treinamento, de aprendizagem. Então o algoritmo não vai conseguir aprender, é simplesmente aplicar para classificar o que ele já sabe. Na verdade, eu pus realmente só para demonstrar que existe essa possibilidade. Na verdade, essa verde aí, ó, é uma maçã verde. É uma maçã verde, então teria que ver que essa maçã verde, ela parece mais com qual fruta, e aí classificaria com a fruta que ela mais parece. E a última fruta ali é uma mexerica. Então a mexerica se parece mais com qual fruta daquele conhece? O sistema aí só conhece 3 frutas, né? Que é laranja, banana e uva. Não, laranja não, maçã, desculpa. Maçã, banana e uva, né? E aí? Então, talvez esse sistema precisasse. Isso é legal para levar reflexão para a turma quando surge isso. E aí? O sistema vai ter que classificar nessas 3 frutas. Ou, de repente, uma solução é aumentar esse sistema, as regras, para classifique outras frutas também, tá? Então, é uma reflexão a ser feita. Como é que vai fazer? O sistema classificaria a maçã verde em qual? O mais lógico seria a maçã verde, no grupo de maçã, na classe de maçã. No grupo não, na classe de maçã. Mas é isso. Ele não vai classificar ou vai? O que precisa modificar
para classificar na classe de maçã. E a mexerica? A mexerica é bem diferente das outras. O que, que vai acontecer? Entendeu? Esse processo de generalização para se classificar, por exemplo, se apresentar uma jabuticaba aí, possivelmente ela vai ser classificada como uva, né? A jabuticaba vai ser classificada como uva. Então, a ideia do sistema de aprendizado supervisionado para classificação é que ela vai classificar, esse sistema vai classificar novos exemplos a partir do que ela já conhece. Então, se ela não conhece, não sabe o que é jabuticaba, ela vai classificar essa jabuticaba nesse caso aí, ou em maçã, ou em uva e banana, que são as 3 frutas que conhece, tá? É um exemplo de classificação para vocês entenderem. Então, ele é capaz de generalizar. Por exemplo, se tivesse treinado para alguns tipos de uvas e surgisse uma outra espécie de uva que não foi treinada, a gente espera que esse sistema reconheça essa nova espécie de uva como uma uva. E é isso que é a generalização. Não dá para trabalhar isso em sala de aula com um exemplo desse tipo, tá? E aí vamos agora para o segundo exemplo, que é um exemplo de regressão, né, de previsão. Então, esse é um exemplo que dá para trabalhar também em sala de aula, para os alunos entenderem como é que funciona o aprendizado de máquina para realizar uma previsão. Então, aqui eu pensei como sendo a máquina adivinhadora de alturas, que é uma simulação de aprendizado supervisionado para regressão. O que a gente vai precisar? De um quadro, o quadro branco, quadro negro ou uma cartolina grande, fichas ou cartões com pares de dados. A gente imprime ou leva lá, escreve, né, e dá os cartões. O que é esses pares de dados? Cada cartão, cada ficha vai ter idade e altura. Pode ser nome, idade e altura, mas o importante é que tem idade e altura. Nome, idade e altura de diferentes pessoas. Pode ser os alunos da própria classe ou de dados fictícios, tá? Os dados fictícios, sugiro que trabalhe com dados fictícios para vocês testarem antes, para ver se vai funcionar bacanas, para não dar confusão, né, na sala de aula. Então é bom sempre testar direitinho o exemplo para ver se funciona bem. Leva marcadores coloridos, fita adesiva e barbante. A fita adesiva para colar o barbante no quadro e o barbante a gente vai utilizar para simular a linha de previsão, tá? E a ideia é ensinar como que uma máquina aprende a prever valores, tá? Então vamos lá, para o próximo slide. Então a primeira coisa, preparação dos dados. A gente distribui as fichas para a turma, lembrando que cada turma tem que ter a idade e a altura. A idade é a entrada desse sistema e a altura é a saída. Então a gente está utilizando para aprender. E a gente vai representar os dados num gráfico de dispersão. Então um gráfico no eixo x e y, onde o eixo x é a idade e o eixo y é a altura. Então cada aluno recebe uma ficha e cola um ponto, um marcador colorido, no gráfico. Vai lá, pega a sua ficha, vê lá a idade e a altura e cola lá no gráfico a posição do ponto que ele recebeu, da pessoa que ele recebeu. Então, o que acontece? Está trabalhando gráfico com a criança, ele vai aprender a escrever gráfico, ler gráfico, vai lá e posiciona, então está trabalhando essa parte matemática, e aí cada aluno põe, né, cola lá no gráfico a posição, né, de idade e altura que ela recebeu. Com isso, vai plotar um gráfico de dispersão. Então, por exemplo, tem um exemplo aí que eu criei, só para a gente brincar aqui, um gráfico de dispersão. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Ó, tem o nome das crianças e a idade, lembrando que a idade é no eixo X e a altura no eixo Y, tá? Então, Alice, Bruno, Carla, Diego e assim por diante. Deixa eu voltar para o tamanho que tá, o tamanho original aqui. Aí, acho que aqui voltou, tá bem alinhado. Então, aí depois que os alunos vão lá e colocam os pontos no gráfico, a gente monta um gráfico de dispersão com esses pontos dos dados das fichas. O que fazer depois? Na sequência, é a primeira tentativa de previsão. Então, um grupo de alunos, os alunos, eles discutem entre eles e decidem como que vai pôr uma linha, essa linha tem que ser reta com o barbante, inicialmente sobre esses pontos de dispersão do gráfico. Então, essa linha vai ter que ser colada no gráfico. Usa o barbante, usa a fita adesiva e aí coloca no gráfico. Como assim, professor? Assim, ó, por exemplo. Eles colocam essa linha vermelha é o barbante, tá? Eles colocam lá o barbante, cola, seria a linha de previsão. Beleza? Eles vão tentar, tem que ser reta nesse primeiro momento. E aí, para isso, a gente vai pedir para eles calcularem o erro.
Ou seja, a altura real menos a altura prevista. O que é a altura real e a altura prevista? Olha lá, para cada ponto que eles marcaram no gráfico, eles têm a altura. No caso, a previsão é a saída, a gente quer a altura, a saída é a altura. Então, vai pegar lá a altura da Alice, que é um ponto real, a gente já sabe, e subtrair do ponto vermelho em que está passando a Alice. A Alice passa mais perto. O Bruno é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo. A Carla. A Carla tá, tem 1,20 m. Só que a linha vermelha, que seria a linha de previsão, está passando um pouco acima, possivelmente 1,22 m. Então, o erro para Carla é de 2 centímetros. O valor, a altura real dela é 1,20 m, mas a altura prevista é aproximada. Não precisamos de muita precisão, não. Algo aproximado. Aproximadamente 1,22 m. Então, o erro é 2. Então, a gente vai ter que calcular o erro para cada pessoa aí e depois soma o erro de todo mundo, tá? Então, a Alice está mais ou menos em cima. Vamos supor que está erro 0. Vamos supor que o Bruno tem o erro 1, Carla tem erro 2, Diego tem erro 1. Então, ó, nesses 4 primeiros exemplos deu erro 4, mas teria que fazer para todo mundo, entenderam? Não precisa ser tão preciso assim não, tá? É só para dar a ideia. Claro, se for com alunos de ensino médio maior, você pode trabalhar com precisão. Aí vai demandar mais tempo, eles calcularem certinho, mas pode usar a equação da reta para fazer esse cálculo com os alunos do ensino médio. Vai depender do tempo de aula, necessidade. Mas com alunos menores não precisa dessa precisão toda, tá? E aí depois é o passo 4, que é o ajuste iterativo, que é o treinamento de fato que ocorre. Então os alunos discutem como mover a linha, aí nesse caso agora pode começar a fazer curvas, né? Para reduzir o erro total da previsão. Então cada ajuste eles vão reposicionar a linha colando, né? Tem que colar com a fita adesiva o barbante para encontrar um formato melhor dessa linha que preveja, que represente, né, os dados que foram utilizados para treinamento, que são aquelas fichas iniciais. Esse processo agora simula a minimização do erro do aprendizado de máquina. Então, por exemplo, aquela linha virou, na verdade, agora uma leve parábola. Olha só como está muito mais próximo dos pontos. É claro que não vai dar 100%, mas dá próximo, né? Aumentou, diminuiu bem o erro. Então, agora é fazer o quê? Recalcular o erro, para mostrar que o erro diminuiu com esse ajuste. E se for necessário, repete esse prazo, essa etapa, esse passo. Pede para eles reajustarem a linha para ver se diminuiu o erro. Não precisa ser uma parábola, pode ter várias curvas aí na linha, tá? Isso de fato ocorre no aprendizado de máquina, não é só a parábola. Pode fazer outros formatos aí, tá? Ficam muito mais complexos, é claro, se você for fazer isso em equação, uma equação muito mais complexa. Mas lembrando que a ideia não é trabalhar com equação, é só com a linha, com a barbante, né, na verdade, para demonstrar que é o ajuste de erro. E aí calcula o novo erro, mostrando que o erro diminuiu consideravelmente. Depois que eles recalcularam o erro e descobriram que o erro de fato diminuiu, vamos fazer o teste final. Quer dizer, já está ajustado, já chegou no ajuste, né, do treinamento, não vai precisar mais ajustar, a gente vai para o teste final. O que é o teste final? Apresentar novas pessoas, novos personagens, novas fichas com pessoas apenas com a idade, nesse caso, ou pode apresentar a idade e a altura, mas novas, que não conheciam, que não foram apresentadas durante o treinamento. Então, tem um exemplo aí de 5 pessoas que não estavam no treinamento, mas estão agora para a gente prever a altura deles. Então, só para exemplo, vamos pegar o Pedro. Então, o Pedro, ó, tem a idade de 1 ano, ponto 9. Não é 1 ano e 9, 8 anos, ponto 9. Não é 8 anos e 9 meses, tá? É 8,9. Então, seria 8 anos e 11 meses. Lembrando, nesse caso aí, que no caso 9 anos, seriam 8 anos e 12 meses completo, né? Então, seria, nesse caso, 10 dividido por 12, o 9 aí seria 90% dos 12 meses, né? Isso, é melhor pensar dessa forma. O ponto 9 é 90% dos 12 meses. Por quê? Ó, ele vai subir para 9, o próximo décimo, né, de 8,9 vai para 9. 9 já são, não vai para 8,10, 8,11 e 8,12, não é isso, né? 8,9 na sequência, quando aumenta um décimo, completa 9 anos. Então esse 8,9 já é próximo de 9 anos.
Não é 9 meses, tá? 8 anos e 9 meses, isso que eu queria falar. Então vamos pegar o exemplo do Pedro, que já está praticamente com 9 anos, e de acordo com a nossa linha não, nosso barbante vermelho, a gente vê como é que seria a previsão da idade, da altura do Pedro. Então vamos lá. Olha só. Então esse ponto verde, eu plotei o Pedro lá no gráfico, é o ponto verde, ele está entre a Iris e o Hugo. E aí, ó, de acordo com a nossa linha, esse nosso barbante vermelho, se a gente for olhar aqui no eixo Y, à esquerda, ele vai ter aproximadamente 1,36 m. 136 centímetros, ou 1,36 m. Ok? Então, essa é a estimativa de altura do Pedro a partir da idade dele. Então, repare que o ponto plotando aqui no eixo X está praticamente com 9 anos, que é a idade dele. Então, se a gente voltar para o slide anterior, deixa eu reposicionar isso aqui. Se a gente voltar para o slide anterior, a gente vê que a altura real dele é 1,36 m. Então, o erro dessa previsão, da estimativa, foi zero. Pode ser que o erro de alguma outra previsão não seja zero, mas no caso do Pedro, foi zero. Isso aí é para mostrar para os alunos que a estimativa funciona dessa forma, né? A partir de dados, o sistema aprende, faz nesse caso é uma segmento, né? Uma função não linear para fazer uma previsão, e a partir desses dados passados, ele ajusta, faz o ajuste para realizar a previsão. De fato, é mais ou menos isso que ocorre nos algoritmos. Beleza? Entenderam a ideia? Dá para trabalhar isso em sala de aula. E é muito útil, os alunos passam a ter uma ideia de como funciona bem. Então, por exemplo, quem vai trabalhar na matemática regressão, que é uma parte da estatística, se for trabalhar no ensino médio, dá para usar também essa ideia parecida com um exemplo. Acho que fixa muito melhor. Os alunos jamais vão esquecer esse exemplo em sala de aula e incute bem a ideia de aprendizado de máquina para previsão, que é exatamente isso que ocorre, tá? Para todo tipo de previsão de ações, de preço de ações, aqui é, claro, um pouquinho mais complexo, mas é a mesma ideia, tá? Bom, vamos avançar agora para vocês saberem quais são alguns dos algoritmos usados para realizar aprendizado supervisionado, ou seja, classificação, regressão. Então, redes neurais talvez seja mais conhecida, que vocês ouvem falar. As redes neurais, na verdade, são vários tipos de algoritmos de redes neurais, mas basicamente as redes neurais são, dependendo do tipo, a maioria é para aprendizado supervisionado. Então, as redes neurais são utilizadas para resolver problemas de classificação e de regressão. Tem o Random Forest, um outro algoritmo muito usado, XGBoost, KNN. O SVM é um algoritmo mais antigo, mas muito rápido. Para alguns problemas ele funciona muito bem, para problemas muito complexos não tão bem, mas são só exemplos de 5 algoritmos de aprendizado de máquina para problema supervisionado que pode ser utilizado tanto para classificação quanto para regressão. E aí, para finalizar a aula aqui, só para mostrar para vocês, né, que isso aí tudo vocês conhecem, né? Spotify, Amazon, Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, outras aplicações, Prime Video, todos eles utilizam o aprendizado de máquina para mais diversas aplicações, tanto para classificar, quanto para fazer algumas previsões, quanto para os outros tipos de aprendizado de máquina, como aprendizado não supervisionado, tá? No caso de aprendizado por reforço, talvez menos ou não, que a gente vai falar também sobre isso. Mas, basicamente, nesse caso aí, ó, Spotify, ele vai tentar encontrar usuários com gostos parecidos para recomendar músicas que possa agradar aquela pessoa. No caso de Prime Video, Netflix, recomendar filmes e séries. No caso da Amazon, Mercado Livre, Shopee, Temu, AliExpress, produtos que você possa ter interesse, possa gostar. Então vai verificar pessoas que têm um perfil parecido com você, ou pessoas que compraram coisas recentemente parecidas com o que você comprou, para fazer uma oferta para você, ou apresentar produtos, itens que você possa ter interesse em bancos, enfim, tá em todo lugar, né? No caso de Netflix, Prime Video, vai aparecer lá na sua tela inicial de todo o catálogo. Tem alguns filmes que possam ser de seu interesse a partir da sua classe de consumo. Se eu sou uma pessoa da classe de filmes que gosta de filmes de comédia, vai ter mais filmes de comédia. Se eu sou problema de classificação. Se for um usuário que gosta mais de filmes
de suspense, das classes de suspense, então vai aparecer filmes de suspense. É claro que é um pouco mais complexo do que isso, mas só dando ideia para vocês que acontece de maneira similar, tá? Tudo com aprendizado de dados, aprendizado de máquina a partir de dados históricos que são armazenados em base de dados, tá? Então, estamos encerrando aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Um pouquinho extenso, mas porque o assunto é longo mesmo. A gente está dividindo as aulas. Se a gente tem poucas aulas para condensar todo o conteúdo, de vocês entenderem os termos, do que se trata e também como aplicar isso em sala de aula. Espero que a gente esteja caminhando num ritmo bom, que vocês estejam tendo um contato melhor com toda essa área, tá? E aí na semana que vem, no próximo vídeo, o vídeo da aula 4, a gente aprofunda um pouquinho mais, caminhando para aprendizados não supervisionados e para o reforço. Valeu!